Salve, salve, minha gente amiga! Estamos de volta com mais uma apresentação do programa de esportes na sua TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha também pela Coprel TV, em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Vai a nossa mensagem de otimismo na abertura do programa de hoje. Secretário de Esportes de Passo Fundo, Gilberto Belaver. Gilberto Belaver vai contar aos telespectadores como está a sua secretaria, como estão os preparativos para a final do Campeonato Amador de Passo Fundo, que será realizada no próximo domingo. 9h da manhã no Vermelhão da Serra. Presença mais do que nunca dos familiares e amigos do pessoal do Boca Juniors e do Roma Equipe B. Roma B, portanto, na finalíssima, às 9h da manhã do próximo domingo, lá no Vermelhão da Serra. O Passo Fundo faz peneiras em Passo Fundo e cidades vizinhas, visando, logicamente, selecionar jogadores que possam ser aproveitados no Campeonato Gaúcho Série A2, que começa no mês de abril, mas que já pode, logicamente, incrementar no treinamento junto aos profissionais que já estão sendo contratados. A dupla Grenal tem amistosos e treinos normais. No final de semana, o Grêmio e o Inter fizeram amistosos treinos, vamos dizer assim. E o São Luís de Juí fará a sua recopa, a primeira recopa, diante do Grêmio Futebol Porto Alegrense, jogo marcado para o próximo domingo na Arena Humaitá. Daqui a pouco, depois do intervalo, uma conversa informal com o secretário de Esportes, Gilberto Belaver. Aguarde um momento só. O trabalho da APAI de Passo Fundo na habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência intelectual e múltipla é destaque em toda a região. Um dos serviços que vem transformando a vida de crianças de 0 a 4 anos incompletos é o da estimulação precoce. O calendário 2023 da APAI ilustra a importância desses estímulos. Adquira o calendário e colabore. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Muito bem, amigos, estamos de volta. O assunto é esporte aqui na TV Passo Fundo. Eu anunciei na abertura do programa que estaríamos com o secretário de Esportes do município de Passo Fundo, Gilberto Belaver, que tem uma história ampla para contar relacionada com este último ano de suas atividades, não últimas atividades do ano, não é? Últimos anos de atividades no esporte junto à sua secretaria. É um prazer tê-lo de volta.
Prazer é meu, Jorge, todos os nossos telespectadores da TV Passo Fundo. Fazendo uma retrospectiva, né, rápida aí do ano de 2022, foi um ano diferente, um ano importante para o esporte da cidade. Nós podemos trabalhar pelo menos em 2 projetos importantes e inéditos, né? Primeiro foi o nosso Fundo Municipal de Esporte, nosso primeiro edital, que foi lançado em 2022, um edital importante, foram 46 projetos contemplados em 5 áreas esportivas, foram R$500 mil nesse primeiro fundo, então realmente mudou a página, né? Mudou a história do que é o esporte antes do Fundo Municipal e o que vai acontecer a partir de agora. Né? Beleza. Porque durante muitos e muitos anos, né? E eu sempre digo assim, eu sempre estive do lado de lá do balcão, né? Enquanto desportista, técnico, gestor e estando lá de cá do balcão, então tu tem a visão das necessidades e até onde tu pode chegar, né? E o nosso prefeito Pedro, um dos objetivos na área esportiva era a criação do Fundo Municipal. Então, em cima disso, essas 5 áreas que foram esportes coletivos, individuais, programas esportivos sociais, equipes esportivas de esportes individuais, equipes de judô, de karatê, né? Essas equipes esportivas e eventos esportivos. Então, todas essas áreas foram contempladas nesse primeiro Fundo Municipal. E um outro programa importantíssimo também é o programa Passo Fundo em Movimento. Passo Fundo em Movimento foi um programa piloto, agora que está indo para a sua renovação, agora no início do ano. Foram 5 academias ao ar livre, aqui em Passo Fundo, contempladas com o programa, que hoje nós temos em Passo Fundo mais de 20 academias ao ar livre. E historicamente, a gente pode dizer no Rio Grande do Sul, com absoluta certeza, que as academias ao ar livre existem, mas não existe um acompanhamento nas academias. Então, o cidadão vai fazer o seu exercício, mas sem o acompanhamento de um profissional. Agora já tem. Agora já tem. Então, dentro dessas 5 academias que nós temos como plano piloto, durante 2 vezes na semana e 2 horários nessas 2 vezes por dia, tem um acompanhamento de um profissional de educação física que dá todo o trabalho, os exercícios que pode ser feito. E isso já criou uma rotina naqueles grupos, né? Vou dar um exemplo aqui perto de nós, que é no bairro Petrópolis. Nós temos uma academia ali, que nas terças e quintas-feiras tem 2 horários nesses dias, onde já tem turma montada, as pessoas vão fazer o exercício, ou o profissional de educação física está ali junto. Então, mais do que fazer o exercício, é fazer o acompanhamento, e esse acompanhamento, sendo feito de uma forma organizada e profissional, não vai dar problema lá com o usuário lá na frente da má utilização, né? E o detalhe é que não tem custo, né? Sem custo nenhum, né? E outra coisa, me diga, Gilberto, podem participar jovens, adultos, idosos, como é que é? É determinado um horário X para cada equipe ou para cada atleta ou não? Não, na verdade não, é dos 8 aos 80, literalmente. Obviamente, os 8 aos 80 é uma figura de linguagem, porque para a criançada, né? Ainda nós não trabalhamos, nós trabalhamos acima dos 17 e 18 anos, né? Sim. Nada impede de ir a criança. Mas o nosso grande público é o grupo dos idosos, né? Então, é o grupo que está indo de uma forma mais sistemática, mas adultos e jovens também estão trabalhando. Então, não existe um horário específico para a turma. A turma ela é montada a partir da demanda. Então, na mesma turma pode ter jovens, adultos e idosos sem problema nenhum. O idoso, ao menos, às vezes fica inibido, não é? Eu não vou perturbar, tirar o lugar do fulano de tal, que está aí ainda é atleta. Não tem nada a ver com isso. Não, porque o programa Passo Fundo em Movimento, ele é um programa específico para o exercício físico. Não é para a formação de atleta nenhum numa academia ao ar livre. E sim a conscientização da importância de você ter um bom nível atlético no sentido de saúde, né? Essa é a ideia, tirar as pessoas do sedentarismo. E só tirar do sedentarismo, daqui um pouco, qualquer um vai na academia ao ar livre fazer o exercício.
A ideia do programa Passo Fundo em Movimento é fazer o exercício através do acompanhamento. E todo esse exercício, logicamente, afasta o pessoal dos laboratórios, ambulatórios, de CAIS e tal, não é? Sabe, Jorge, muito bom ter falado nisso. Quando nós inauguramos o programa, o prefeito Pedro, nós inauguramos num dos polos, né, das 5 academias, que é no novo complexo Delmar Stone, que ele é ao lado do CAIS. Exatamente ao lado do CAIS, então fica uma academia ao ar livre ali. E no nosso na nossa fala de abertura do programa, a ideia é exatamente essa, que se encha de pessoas dentro da academia ao ar livre para diminuir o número de pessoas ali no lado no CAIS, né? Esse é o objetivo. Aquela história do idoso ficar oitavado, como se diz na gíria, né? Acomodado no sofá, assistindo o jogo de futebol, assistindo o seu filme preferido e tal, afasta um pouco o idoso desse trabalho, dessa atividade normal que ele faz, não é? Tu sabes que, a princípio, sim. Mas a contrapartida disso, que depois que ele começa, é o público mais fiel. Nas 5 academias que nós temos, a nossa faixa etária ela fica acima dos 60 anos. São pessoas que têm, obviamente, uma flexibilidade de horário maior, né? Aposentadoria, enfim, e eles têm o gosto de participar. Então já cria um vínculo muito grande com o professor, isso é importantíssimo, esse vínculo é muito bacana, né? O respeito e a assiduidade. Então é muito mais fácil, depois que você conquistar a vinda, de tirar ele lá do sofá e ele vir, é muito mais fácil você ter a manutenção desse público do que até mesmo um jovem aí que tem muitos afazeres e daqui a um pouco deixa em segundo, terceiro plano o próprio bem-estar, né? A própria vida saudável. Você citou o Petrópolis, a academia no bairro Petrópolis, mas me parece que são 5 que têm assistência já de profissionais. Isso, são 5 academias, uma no bairro Petrópolis, na frente da Faculdade Ideal, um ponto de referência mais fácil. A outra é no bairro Ípica, a outra na Planaltina, a outra na Coab 2, na Coab C, que lá na Coab 2, e também no Complexo Esportivo Delmar Stone. E as outras academias que estão aí à disposição, como na Presidente Vargas, na Avenida Brasil, para citar apenas 2. Claro. Estas estão no projeto, estão nos planos do atual governo, da atual administração? Exato. O prefeito Pedro já nos autorizou, que agora nós vamos fazer um novo chamamento público, né? Então, o chamamento público desse primeiro edital ele já está prestes a se encerrar. Faremos um outro chamamento para quem quiser participar, né? Empresas que queiram participar desse programa. E o prefeito já nos autorizou a ampliar agora o movimento para mais 3 academias. Então, nós vamos ampliar agora para 8 academias e assim sucessivamente. Nós vamos ampliando. O objetivo é chegar até o ano que vem com praticamente todas as academias de todos os bairros com Passo Fundo em Movimento. Você disse que a temporada não foi fácil, né? Claro, muitas atividades. Sim. Como é que está o trabalho de reformulação lá no Fredolino Chimango? Fredolino Chimango, telespectadores, quando eu falo, para os menos avisados, fica na parte frontal ao antigo quartel do Exército. Esse sim é mais uma virada de página na questão estrutural, né? Nós temos uma virada de página no que diz respeito à funcionabilidade, que é o Fundo Municipal, a uma nova possibilidade com as academias ao ar livre, e no que se diz respeito à fase estrutural e infraestrutura, sem sombra de dúvidas, é o maior trabalho executado de infraestrutura para o esporte dos últimos tempos. Então, o famoso campo do Fredolino Chimango, né? Agora ele vai ser chamado de Centro de Esporte e Lazer Fredolino Chimango, obviamente respeitando com carinho a homenagem ao Cabo Fredolino Chimango. Nós teremos naquele espaço uma amplitude de possibilidades muito maior que nós tínhamos antes, né? Antes nós tínhamos um campo de futebol 11, né? E a pista de caminhada praticamente, né? Nós teremos no local onde era o campo de futebol 11, nós teremos um campo de futebol 7 com gramado sintético, vai ser o primeiro da cidade, né, público.
uma quadra de esportes de areia, uma quadra poliesportiva para jogar vôlei, futsal, basquete, enfim, várias atividades. Teremos uma academia ao ar livre diferente, mais robusta no sentido de mais exercícios e, consequentemente, teremos o programa Passo Fundo em Movimento lá também. Uma área de convivência, um espaço pet e também brinquedos para as crianças, obviamente, para ser um trabalho também de lazer, né? Que maravilha. E a pista, que a gente chama carinhosamente pista de atletismo, mas é uma pista de caminhada, de corrida, porque não é uma pista oficial de atletismo, também remodelada. Nós vamos manter a mesma ideia que conversamos com vários usuários, de não se fazer uma pista emborrachada, e sim se manter a ideia da pista de brita, com drenagem, enfim, né? Então vai ser um espaço que, além dessas possibilidades, ele vai ampliar também o tempo de utilização. Hoje, no Campo Fredolino Chimango, você utiliza ele até às 19 horas, vamos dizer assim, até onde a luz do sol consegue ajudar. Com esse investimento, vai ter lâmpadas de LED e iluminação para todo o espaço do centro. Então, quem vai jogar um futebol pode jogar à noite, quem vai jogar um basquete pode jogar à noite. Então, nós vamos ampliar também o horário de funcionamento. Me diga uma coisa, você falou que será mantida a pista, não é? Certo. De desenvolvimento, de atletismo, vamos citar. O porquê de não manter também na quadra de futebol 7 o gramado natural e não o sintético? Porque a ideia do gramado sintético é a utilização, entre aspas, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa é a intenção. Não há o desgaste. Não há o desgaste. O desgaste ele é bem mais demorado, né? Porque então, a manutenção de uma quadra de grama natural é bem mais acentuada a despesa, né? E os cuidados também, nem digo as despesas, mas os cuidados, por exemplo, se tu vai programar algum torneio, isso nós queremos muito, né? Além do lazer, fazer alguns torneios, não torneios muito grandes, mas torneios rápidos de final de semana de futebol 7. Para quê? Para que a população vai lá, brinque, jogue, ganhe sua medalha e depois sistematicamente faremos outros, né? Então, consequentemente, se o dia que chove, tu não vai poder utilizar, né? Nós já temos essa experiência com o próprio Campeonato de Futebol Amador, aí que tu citaste. Em dias de chuva, nós temos que cancelar a rodada, porque se tu joga naquele dia, o gramado é praticamente destruído, né? E aí tu não pode estar utilizando toda hora. Com a grama sintética não vai ter esse problema. O pessoal vai lá, pratica o seu esporte, tal, sua atividade física, vai ter, logicamente, que banheiros, tudo ao natural, tudo à disposição. Perfeito. Já tem uma estrutura que no projeto ele não é uma estrutura predial, né? Não é de uma obra de erguer prédio, e sim uma obra horizontal, vamos chamar assim, que são as quadras, mas nós já temos o vestiário. E esse vestiário que já existe, ele já está sendo remodelado, ampliado, para que você tenha uma mobilidade maior do pessoal que utiliza, também um local para as pessoas guardarem algum pertence, que vai fazer uma caminhada, leva o seu cadeado, guarda, né? Então vai ser realmente um projeto visto com muito carinho, e aí eu tomo a liberdade aqui de citar o trabalho do nosso prefeito Pedro, mas o projeto muito bem executado pela CEPLAN, pela Secretaria de Planejamento, né, com a arquiteta Larissa, capitaneada ali pelo colega, o secretário Giese, né, que fizeram um trabalho de planejamento, um trabalho de projeto muito bem feito, muito bem elaborado, que com esse trabalho bem feito, bem elaborado, que nós levamos ao governo do Estado e dentro do programa Avançar do Esporte, que aí nós captamos essa verba aí para fazer essa obra. Há previsão de quando estaria pronto este trabalho, esse projeto para a inauguração? O andamento da obra está seguindo o cronograma, a gente está muito satisfeito com isso. 45% da obra já está finalizada. A tendência é em abril a inauguração. Então, já em abril nós já vamos... Aí o pessoal acelera a coisa, né? Então o ano de 2023 vai ter de muito esporte ali no Centro de Esporte e Lazer Fredolino Chimango. Durante esta programação de inauguração e tal,
vamos trazer atletas de outros municípios, de outros estados, ou não está ainda projetado esse trabalho? A ideia não é nem tanto para isso, né, nesse momento. A ideia é fazer uma inauguração, obviamente com muito esporte, né? O sonho de consumo é que todos aqueles espaços, naquele dia, pelo menos no start, né, que estejam ocupados. Então, na verdade, nós faremos uma inauguração rápida, obviamente muito emblemática, isso é com a equipe de comunicação da prefeitura, né? Mas o grande objetivo é que atenda os anseios da comunidade, que a comunidade possa utilizar mesmo de forma sistemática. Os olhos estão voltados, então, para o Fredolino Chimango, exato, né? Exato. Agora eu faço uma pergunta. O antigo Delmar Cittoni está sendo projetado alguma reforma, algum trabalho por ali? E o novo Delmar Cittoni, como está? O antigo Delmar Cittoni, nós passamos por um processo agora, no ano passado. Nós fizemos uma recalchutagem em alguns locais. Deu, né? para notar. Ficou bonito, né? Tá bonito, né? Nada grandioso, mas nós precisávamos do Delmar Cittoni de uma maneira que a gente pudesse usar, e usamos muito no campeonato da primeira divisão. Os vestiários foram arrumados, uma boa pintura, já mudou, né, a figura, a fotografia do Delmar Cittoni. O complexo Delmar Cittoni, ele está em plena utilização, com exceção do campo. O campo, nós temos já um projeto junto à Secretaria de Planejamento, autorizado pelo prefeito Pedro. Nós vamos fazer uma remodelação no campo de futebol. E essa remodelação... Drenagem, coisa e tal. Vai ficar muito bom, é isso que eu posso adiantar. E a utilização vai ser por mais tempo. Então, nós passamos por esse processo aí, que a drenagem ela teve um problema, né? Mas já está sendo solucionado, e para 2023 também. O complexo Delmar Cittoni, ele vai estar em pleno funcionamento nas academias, nos espaços de convivência que já estão sendo utilizados. A pista de caminhada é utilizada diariamente por muitas pessoas, né? A comunidade está usando muito. E o bacana disso tudo, que é importante salientar, às vezes a gente vem aqui nos microfones, né, na frente da câmera, às vezes se queixar e fica triste pelo vandalismo, né? A gente fala muito, às vezes acontece, aquela praça foi vandalizada, enfim. O complexo Delmar Cittoni, claro que nós temos segurança 24 horas, mas mais do que isso, a população, a comunidade comprou a ideia e nos auxilia no cuidado. Então, o próximo passo agora é só arrumar o que está faltando ali, que é o gramado, que vai ser consertado. Só para minha curiosidade, e talvez dos telespectadores também, o Delmar Cittoni 1 e o Delmar Cittoni 2 foram utilizados nos jogos classificatórios do Campeonato Amador desse ano? O antigo Delmar Cittoni, sim. Sim, o Delmar Cittoni... Em várias fases. O complexo Delmar Cittoni, não. Ele não foi. Ele foi utilizado para algumas escolinhas ali, em virtude do gramado, né? Então o gramado tem que estar... 100%. Pelo menos 90%, né? Até pro respeito às nossas equipes, né? Tá certo. Então, para esse campeonato, não. Ele foi utilizado no ano passado para a segunda divisão. Então, nós tivemos um público imenso lá, jogos à noite, em virtude que nós temos a iluminação. Então, a tendência agora é para esse ano ele ficar pleno. Alguma atividade fora do previsto lá para domingo, com o encerramento do Campeonato Amador, com o confronto entre Boca Juniors e Roma B? Vai ser uma grande festa do futebol amador, né? Eu sei que estou advogando de causa própria, mas eu acredito que vai concordar comigo. É o maior campeonato amador da região, sem sombra de dúvidas, por vários motivos, né? Foram 20 equipes, foram mais de 70 jogos, e a grande final entre Boca e Roma B, pelo segundo ano consecutivo, com uma roupagem diferente. Eu acho que é importante para a criançada ver, enfim, que é o árbitro Leandro Voaden, né, árbitro FIFA. Ele já fez a arbitragem no ano passado, fechamos com ele esse ano novamente. Então, isso mostra o respeito que nós temos com o futebol. Não, é sempre importante falar, né? Não é de forma nenhuma demérito a todos os árbitros que fizeram o campeonato durante o ano.
O campeonato só chegou na final porque houve arbitragem durante o ano muito boa. Você sabe que nós temos um árbitro FIFA que está residindo aqui em Passo Fundo, o Bins? O Bins, com certeza. Provavelmente estará lá também, né? O Bins, já conversamos com ele também. Em outros momentos, aí nós queremos aí ampliar esse leque. Mas a figura do Leandro Voaden já fez a arbitragem no ano passado, foi muito bem recebido pelos atletas. E respeitado, é verdade, né? Tanto é que eu posso até falar aqui uma curiosidade, né? Olha, eu posso errar aqui no tempo, mas eram uns 10 minutos do primeiro tempo da final do ano passado, pênalti. Ninguém reclamou. Entendeu? Ninguém reclamou. Eu não sei se ao contrário, se fosse árbitros do dia a dia, entendeu? Mas é uma questão assim, da importância da figura, mostra o respeito que a gente tem pelo futebol, o que nós queremos que o futebol cada vez fique mais, que tenha uma maior visibilidade na comunidade. Então eu acredito que o Estádio Vermelhão da Serra vai ter um bom público mesmo no domingo às 9 horas. Acredito. O jogo não terá uma partida preliminar, será um jogo único. Jogo único. Faremos uma abertura, né? Uma solenidade de abertura em virtude do jogo final, muito rápida, né? E vamos pro jogo. O dia da festa é o dia de dentro do campo. É um jogo nada político, não tem nada a ver com política, não é? Porque é um jogo que vincula o setor esportivo e tal. Mas, logicamente, que os políticos estarão lá tirando a sua casquinha, não? Bom, olha, todos são convidados sempre, né? Nós convidamos a Câmara de Vereadores, obviamente o prefeito Pedro, porque é um movimento da prefeitura, da secretaria, né? Mas o grande objetivo é a final e o esporte. Sim, a presença do prefeito Pedro Almeida é indiscutível, né? Porque ele é o responsável, não é? E você é o corresponsável pelo andamento de tudo isso aí, não é? Perfeita análise. Então vamos conclamar, meu caro Giba Belaver, vamos conclamar o público torcedor, aquele simpatizante do bom futebol que é praticado por Boca Juniors e pelo Roma B. Eu tive a oportunidade de assistir algumas partidas assim rapidamente, deu uma passada por lá, mas que realmente vale a pena, vale. Vale a pena, é um domingo diferente, um horário bom, né? Um horário que quem quer fazer o seu churrasco em casa pode assistir o jogo, depois ir para casa fazer o churrasco, né? Então, levar a família. O Vermelhão da Serra é um estádio que comporta grandes jogos, né? Então a família vai estar muito bem acomodada, né? Logicamente que vai ter aquele amendoim, aquela pipoca. A copa já foi distribuída também, não é? Aí eu deixo com o próprio Vermelhão, né? Mas as próprias torcidas se organizam. Esse é o bacana do futebol amador. A torcida se organiza, eles vão lá e fazem a sua festa. Vai o filho, vai o vô, vai o neto, vai toda a família. Gerações de amantes do futebol. É muito, muito, muito bacana. E a festa final ganha quem ganhar, né? Para nós, que somos os executores, nós não tem torcida, né? A torcida, primeiro, a minha grande maior torcida é que tudo ocorra bem do início ao fim, que ninguém se machuque, né? E que principalmente, eu acho que é sempre importante frisar isso, e que principalmente depois do jogo, depois que fizer a sua festa, muito cuidado, né? Nós tivemos, infelizmente, no ano passado, aquele trágico acidente com 2 jogadores, né? Exato. Então, é importante nesse momento também lembrarmos isso. E aí, depois disso, Jorge, o vencedor da primeira divisão com o vencedor da segunda divisão vão lá no meio do ano jogar a nossa segunda edição da Recopa do Futebol Amador, que é mais uma novidade. Que maravilha, né? Vamos divulgar aqui, com certeza. Que bom, fico feliz por isso. Muito bem. Senhoras e senhores, estamos entrevistando o secretário de Esportes do município de Passo Fundo, o desportista e professor Gilberto Belaver. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos em seguida. O trabalho da APAI de Passo Fundo na habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência intelectual e múltipla é destaque em toda a região. Um dos serviços que vem transformando a vida de crianças de 0 a 4 anos incompletos é o da estimulação precoce. O calendário 2023 da APAI ilustra a importância desses estímulos. Adquira o calendário e colabore.
A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta com o assunto esporte aqui na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você pode nos acompanhar também pelo aplicativo em seu celular, tvpassofundo.com.br ou pela Coprel TV, em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. No primeiro bloco, conversamos com o professor Gilberto Belaver, que é secretário de Esportes do município de Passo Fundo. Falamos nos mais variados assuntos, mas ele está aqui para fazer praticamente um balanço do que foram as atividades de sua secretaria na temporada passada, no ano de 2022. Olha, o trabalho de vocês foi incansável e digno de elogios, meu caro Gilberto Belaver. Rua do Lazer, não é? Essa Rua do Lazer já está em franca atividade nesse 2023 ou não? 2022 nós revivemos a Rua do Lazer, né? Pois não. Eu fui criado, né? Quando era guri, que tinha a Rua do Lazer no bairro, né? Então, era a Rua do Lazer, literalmente fechava a quadra e aqui a criançada ia brincar. Eu lembro muito bem que a Polaris ali fechava a quadra, próximo ao Protásio Alves e tal. E era ali que acontecia. Este ano que passou, voltou em outro local. E agora? Fizemos na Petrópolis, a nossa Rua de Lazer plano piloto. Foi num sábado à tarde, mais de 300 entre crianças, famílias. Foi muito bacana. Fizemos um evento daí, né, para marcar essa Rua do Lazer. Agora, para 2023, nós pretendemos fazer nesse estilo de evento pelo menos mais 4. Estilo evento. O que é o estilo evento? É nós irmos com o nosso pessoal da Secretaria de Esportes e os nossos materiais e ali promover junto sempre com um parceiro, né, fazer a promoção daqueles exercícios que te remetem à tua infância. Jogo do taco, jogar futebol na rua, jogar vôlei na rua com a rede pendurada entre um poste e outro, entendeu? Corrida do saco. Então, essas brincadeiras que fazem a criançada realmente sair um pouco do sofá. Já pensou no carrinho de lomba, hein? Olha, também, conforme for o local, né? Então, essa ideia da Rua do Lazer é isso, desses eventos, né? Criar essa novidade. E a partir da criação da novidade, aí a Rua do Lazer ela não precisa ficar amarrada pela Secretaria de Esportes. A nossa ideia, nossa estratégia é que nos bairros, o presidente do bairro solicite a Rua do Lazer. Então nós vamos junto fazer um estudo qual que seria a melhor rua, questão até de movimento, enfim, para não atrapalhar. E que a partir daquele momento se institui que uma vez a cada 15 dias ou uma vez por semana, todo final de semana, aquela quadra fique fechada. E aí não como evento, e sim como um evento da comunidade.
que a comunidade saiba que aquela rua, naquele momento, naquele domingo, está fechada e pode praticar exercício, brincar, andar de bicicleta e assim por diante. Esse é o objetivo, resgatar o que a gente chama de Rua do Lazer Raiz, vamos dizer assim. Que beleza. Mas foi muito bacana mesmo. Muito bacana. Um outro assunto relacionado com o futebol. Nós falamos no primeiro bloco sobre o Campeonato Amador, a decisão que acontece neste final de semana lá no Vermelhão da Serra. E o Clássico Gapaz volta ou ficou só nos 165 anos do município? Não, muito pelo contrário. A partir daquela ideia dos 165 anos nos fez, assim, visualizar da importância. Importante a gente já sabia, né, do que é o clássico aqui para Passo Fundo. Exatamente. Mas da importância dele ser sistemático. Obviamente, obedecendo o calendário das equipes, mas tanto o presidente Volney quanto o presidente Guto gostaram muito da ideia. Obviamente, a comunidade gostou, porque foi um ótimo público no Gaúcho, um ótimo público no Vermelhão. Então, a nossa intenção é deixar um clássico sistemático, né? A Copa Passo Fundo, Clássico Gapaz. Então, 2 jogos. A ideia é tentar fazer na época da Semana do Município, que aí fecha de uma forma bacana, né, a Semana do Município, mas é que esse clássico continua. Então, é exemplo da Recopa do Futebol Amador, que foi feita a primeira vez ano passado e agora, a partir de então, nós teremos todos os anos, também colocar na nossa agenda o Clássico Gapaz. Você falou na Recopa do Futebol Amador, ela já tem data prevista ou não? Nós fizemos a do futebol amador no ano passado com um pouco de atraso, exatamente em virtude que nós estávamos falando também no bloco anterior, questões de chuva, né, de tempo. Então, porque nós gostaríamos de fazer, na época, a Recopa antes de começar o campeonato. Que seria bacana, né? Antes de começar o campeonato, exato, tu faz o do ano anterior e... Como está fazendo a Federação Gaúcha de Futebol com a Recopa Gaúcha, reunindo o Grêmio e São Luís de Juí. Então, essa também é a nossa ideia. Então, como que nós vamos fazer o movimento para que isso aconteça? Primeira coisa, nós vamos mudar o calendário do futebol amador da cidade, do primeira e da segunda divisão. De que forma? Ele não será mais um campeonato 2022, por exemplo. Tanto é que a final está sendo 2023, né? Mas nós vamos fazer o seguinte, nós não vamos mais querer iniciar o campeonato ali por abril. Nós vamos iniciar a competição por volta de setembro. Então o campeonato ele será 23, 24, agora o próximo. Com isso, nós conseguimos, primeiro, ter uma folga de data para fazer a Recopa com mais calma e também pegar um momento... Nós não mandamos no tempo, né? Sim. Mas pegamos, teoricamente, um tempo mais firme na questão de chuvas a partir de setembro. Porque quando tu inicia o campeonato em abril, tu corre muitos riscos de ter que adiar a rodada em virtude da chuva. É o inverno. Então, dessa maneira, a gente consegue ter ali setembro, outubro, novembro, dezembro, próprio janeiro e fevereiro, com o campeonato rodando em pleno verão. Então, essa é uma ideia que nós vamos já implantar nesse ano, 2023. Então, o próximo campeonato, primeira e segunda divisão, ele vai ser 23, 24. Aí, no final do ano, ali, fizemos a Recopa, né? E aí, para o próximo ano, um novo campeonato e assim por diante. Muito bem. Vamos falar um pouco sobre as corridas de rua. Elas tiveram sucesso nesta temporada que passou, não é? Olha, as corridas de rua, ela foi literalmente, eu falando novamente em virada de página, né? Mas é uma verdade. As corridas de rua, muitos anos atrás, elas eram vistas não com muitos bons olhos, né? Pela comunidade. Por vários motivos. Alguns pensavam que trancava muito o trânsito, outros pensavam que naquele momento não era mais o apropriado. Os próprios corredores, eram poucos corredores. Nós saímos de uma realidade de 100, 150 corredores, quando muito, para 800, 900 mil corredores. Mas esse foi um trabalho feito por vários braços, né? É a comunidade dos corredores. Obviamente, essa modalidade ela teve uma abrangência muito grande no nosso município, no estado como um todo, no Brasil, que é a corrida. Se formaram várias assessorias de corrida, com isso fez com que as pessoas corressem através de um profissional auxiliando e assim por diante. Então, a nossa média,
A nossa média de corredores do ano de 2022, ele bateu na casa dos 700 corredores de média. E a nossa meia maratona, a cidade do Passo Fundo, ela teve 1.200 inscritos na semana do município. Maravilha. 1.200 inscritos de várias cidades do Rio Grande do Sul, de várias cidades de fora do estado, e dito pelos corredores, né? Não foi dito por nós, o que nos envaidece, né? Chegou os corredores de São Paulo, no final, linha de chegada, depois dos 22,5 km, 22,100, perdão, disseram assim, sem sombra de dúvidas, uma das maiores, se não a maior, meia maratona do interior do Rio Grande do Sul? Do Rio Grande do Sul, não, perdão. De todos os... Do sul do Brasil. Do sul do Brasil. Pô, então isso nos joga a nossa régua lá para cima, né? De tentar melhorar sempre. Então fizemos um trajeto que ficou bom, trajeto saindo do Parque da Gari, pegando a Avenida Brasil, a Avenida Presidente Vargas, então um trajeto para os corredores bom, não com muitas subidas, mas também não tem subidas, porque Passo Fundo também não é a cidade mais plana do mundo, né? Então nós fizemos 4 etapas diferentes. Nós saímos da etapa de somente fazer a corrida de rua na avenida, sabe, Jorge? Nós fizemos uma tradicional na Avenida Brasil, uma inovadora que foi a volta do Parque da Roselândia, com saída de dentro do cartódromo da Roselândia e chegada dentro do cartódromo da Roselândia. Então, muito melhor para os corredores no sentido de segurança, né? Num local bem mais seguro, famílias participando. Fizemos a nossa primeira volta do Parque da Gari, ao redor do Parque da Gari, daí mudou o formato, eram 3 voltas ao redor do Parque da Gari, e fizemos uma corrida que a gente chamou carinhosamente de corrida de aventura. Não era uma corrida de aventura propriamente dita, né? Mas uma corrida de aventura que, pelo piso, foi feita no asfalto, no paralelepípedo e na estrada de chão, que foi na Universidade de Passo Fundo. Então, essas 4 corridas de formatos diferentes, para várias versões de corredores, e a nossa meia maratona tradicional na Semana do Município. O que nos deixa feliz e muito felizes é a questão do retorno social disso tudo. Todas as corridas, elas têm um kit, que é o kit que o corredor recebe o seu chip, a sua camiseta, enfim. Então nós fizemos tudo isso com uma troca solidária. Toda corrida, ela tem uma ação social. Ou é 1 quilo ou 2 quilos de alimento, 1 quilo de ração para cão, 1 quilo de ração para gato. Já fizemos, em todos esses anos, doação de fralda geriátrica, de fralda infantil, cobertores, litros de leite, leite em pó e assim por diante. Então, muito mais do que a corrida, é essa ação social que os corredores abraçaram a ideia. O lado solidário é importantíssimo, não? Muito bacana. Terminada a corrida no domingo, já na semana posterior, na segunda, terça e quarta, a gente vai até as associações, enfim, as pessoas que precisam, entrega os donativos. E eu sempre digo, em todos os locais que eu passo e todos os locais que eu dou entrevista, nós da Secretaria de Esportes, nós da Prefeitura, nós temos um produto. O produto se chama Corrida de Rua. Através desse produto, nós colocamos uma ideia social, mas quem faz essa ideia social acontecer é o corredor de rua que abraçou a ideia e vai lá e faz a sua contribuição. A Secretaria de Esportes não tira férias. Não. É isso? Não tira. Não tem férias. Não. Porque normalmente o servidor público, não é? Tem o seu período de férias. Há um revezamento entre vocês lá? Sim, temos o revezamento. O secretário já tirou férias? Ainda não, eu vou tirar agora no dia 16, depois dos jogos, depois da primeira divisão, na segunda-feira. A nossa secretaria, ela trabalha como uma atividade fim, né? Nós não somos uma atividade meio. Nós somos atividade meio naquele momento que a gente está lá trabalhando estratégias para como que vai ser o campeonato tal, ou trabalhando uma estratégia para montar um termo de referência para fazer um edital do Fundo Municipal, que isso é importante. Mas
agora, mais do que nunca, nós vamos ter menos possibilidades de momentos de sazonalidade, porque com a inauguração do Centro de Esporte e Lazer Fredolino Chimango, a nossa intenção, que é aquele momento de janeiro e fevereiro, que tem uma sazonalidade menor, as pessoas estão viajando, enfim, nós vamos começar a tentar fazer campeonatos de verão lá no nosso Fredolino Chimango. Então, realmente vai ser esporte o ano todo, essa é a intenção. É o que todo mundo espera, exato, né, exato. o secretário. Exato. Mais algum detalhe assim que fugiu da nossa observação aqui, já que o secretário está fazendo praticamente um apanhado geral do que foi a sua secretaria no ano passado? Em 2022, nós voltamos com algumas competições que estavam meio adormecidas, né? Nós fizemos o circuito municipal de vôlei de praia, né? Tivemos os parceiros, os clubes da cidade parceiros para fazer a rotatividade nos clubes, né? Então, a partir dos próximos, nós vamos ter o nosso vôlei de praia, né? Mas também trabalhando com essa questão de parceria. Então, o campeonato ele ainda está em andamento, ele ainda não terminou o circuito. O circuito envolve 4 etapas mais a final, duplas tanto da cidade quanto da região, duplas masculinas e femininas. Voltamos depois de muitos anos com o campeonato, nem um campeonato, foi uma Copa masculino e feminino de vôlei de quadra, né? Que homenageamos o meu querido amigo, posso até chamar de um grande pai aí, um paizão que eu chamo, que era o meu amigão, o professor Vladimir Menegas, o Foguinho. Homenageamos ele, a Copa foi em nome dele, a taça Vladimir Menegas. E tivemos um bom número de equipes, Então, tanto no masculino quanto no feminino. Queremos fazer mais dessas competições. Para 2023, com essa retomada aí do nosso complexo Delmar Stone, com a grama restabelecida, e mais algumas outras parcerias, nós queremos fazer o campeonato municipal de futebol de base. Sub-13, Sub-15, é importante esses campeonatos, não só para aquelas equipes tradicionais que temos aí com o futebol de base, mas também para ser uma coisa mais amadora, no sentido que daqui um pouco começa a ver mais criançada jogando futebol. E nós temos 2 times de futebol aqui em Passo Fundo, né? Tu citaste aí no início do nosso bate-papo que o Passo Fundo fez a sua peneira, né? Tá fazendo a peneira muito bem organizada. Então, vem criançada aí, jovens de outras cidades para tentar esse sonho de ser jogador de futebol. Outros são testados na própria cidade. Na própria cidade. Da mesma forma que muitos jogadores já saíram da primeira divisão aí do nosso amador e foram vistos pelo tanto Gaúcho Passo Fundo para jogar ali o campeonato da divisão de acesso, enfim, daqui um pouco essa criançada que está jogando aí, não precisa estar jogando só campeonato fora, joga em Passo Fundo e também serão vistos. Mas esse é um ponto, né, Jorge? Esse é um ponto que é uma consequência. Eu sempre digo assim, sou treinador há 30 anos, né? Eu digo que de 10... daqui um pouco, meia pessoa, né? Não é nenhuma, meia pessoa vira atleta profissional. Então, o mais importante de tudo isso é que essa criançada pratique. E a formação do indivíduo, né? Sem sombra de dúvidas. Só o fato de colocar uma camiseta com um número, tendo um árbitro, uma equipe do outro lado, técnico, isso já muda totalmente a formação do indivíduo. Por quê? Porque ali é um momento de tomada de decisão, é um momento de respeito ao adversário, respeito ao seu colega, respeito ao seu superior, que é o treinador. Então, o futebol ou qualquer modalidade competitiva, ele tem o primeiro intuito, que é o quê? É trabalhar o respeito e a cidadania. Nós estamos começando o ano num ambiente de um pouco de tristeza, não é, Gilberto Belaver? Muita. Perdemos o Papa Emérito Bento XVI, não é? E perdemos recentemente o Edson Arantes do Nascimento, nosso querido Pelé. Ele foi levado à sepultura no meio da semana que passou. E, para completar a tristeza, o Roberto Dinamite,
um dos grandes centroavantes do futebol brasileiro e mundial. Roberto Dinamite se projetou no Vasco da Gama e foi levado à sepultura na última segunda-feira e recebe as condolências do programa. Aliás, Roberto Dinamite, além de atleta, teve o privilégio de ser também um diretor, foi presidente do próprio clube que o projetou, o Vasco da Gama. Morreu Edson Arantes do Nascimento, não morreu Pelé. Pelé continua no pensamento de todo mundo. Que morra Roberto, mas o Roberto Dinamite também fique como exemplo para você que pretende ser futuramente um atleta. Sabe que do Roberto Dinamite, né? Ele fez parte da minha infância. O Pelé já não. O Pelé tem exatamente a idade do meu pai, de 1940. Exato. Né? Eu lembro muito disso. Abraço pro seu Flávio lá, hein? Um abraço pro pai, então. Obrigado. O pai sempre diz assim, servir como o Pelé, porque no mesmo ano os dois serviram, só que um em Santos, outro em Passo Fundo. Eu tinha um amigo meu aqui que serviu com o Pelé. É mesmo? Olha aí, ó. O Mário Borella. Olha aí, ó. Então, esse aí sim serviu com o Pelé, né? No mesmo ano. Mas o Roberto Dinamite, a minha infância ali, a final da década de 70, início de 80, que foi o auge do Vasco e do Roberto ali fazendo, né? Ele foi, se eu não me engano, ele foi é o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? Exatamente. Então eu tinha ali 2 corações. O Pelé tinha 3 corações, né? Fazendo uma brincadeira. Mas eu tinha 2 corações. Obviamente, não vamos falar de Grêmio e de Inter, mas eu torcia pro Flamengo quando criança. Flamengo do Zico? Do Zico. Eu torcia pro Zico. Exato. E eu ficava na dúvida se eu torcia ou não torcia pro Vasco por causa do Roberto Dinamite. Aí lá em casa, meu primo, já que tu deixou dar abraço, eu vou mandar um abraço pro meu primo querido, o Clairton, que eu faço aniversário no dia 1º de setembro e ele faz no 1º de dezembro. Nós somos 3 meses de diferença de idade, então nos criamos juntos. Então acho que houve um acerto familiar pelo jeito, porque eu virei flamenguista mesmo. Zico, na verdade, não sei se existe essa palavra, mas é ziquista. Eu sou fã do Zico. E ele virou torcedor do Vasco por causa do Roberto Dinamite. Então, o Roberto Dinamite, ele fez parte da nossa infância de uma forma, assim, muito forte. E o que a gente via da figura do Roberto Dinamite é aquele semblante do Roberto Dinamite jogador, do Roberto Dinamite presidente do Vasco, a mesma pessoa, né? Um cara do bem, assim, a gente não tinha o que falar do cara, sabe? Obviamente, com o passar dos anos, tu vai ficando mais velho e tu tem o clube do coração aqui no Rio Grande do Sul, mas eu fiquei muito, muito triste, muito chateado pela morte do Roberto Dinamite. O Pelé, que eu, um simples mortal, vou falar do Pelé, só dizer que tudo que eu vi em vídeos do Pelé e o que as pessoas, às vezes, de uma forma errônea, diziam, mas será que era tudo isso? A internet faz com que a gente se aproxime tanto da realidade e ele não é que será que ele era tudo isso. Ele era tudo isso e muito mais. Exatamente é o que eu ia dizer. Porque eu vi um vídeo e mostrei para os meus filhos, né? Eu tenho um de 19 e um de 12, e disse assim, ó, agora não tem mais o que as pessoas duvidarem. Mostrou um vídeo que todas as jogadas que vários jogadores fizeram, o Messi fez uma jogada tal, o outro fez uma jogada tal, mostrava o Pelé, já tinha feito. Pelé e Roberto Dinamite, exemplos para a sociedade. Já tinham feito. Então, fica aqui só, obviamente, minha tristeza como esportista, mas tenho certeza que os dois estão vendo o futebol brasileiro lá de cima. Falando da sua secretaria, nós iríamos a mais uma edição do programa de esportes aqui da TV Passo Fundo. Nós estamos satisfeitos, meu caro Gilberto Belaver. Gostaria que você encerrasse a sua participação no programa de hoje. Se tivesse que colocar mais algum detalhe, fique à vontade. Na verdade, eu quero só agradecer. Eu acho que veículos de imprensa, que nem o de vocês aqui, que tem um tempo precioso que nem esse para falar de esporte, é muito válido. E agradecer, né? Fica nosso convite sempre para participar de todas as nossas ações. Nós precisamos disso, a comunidade precisa saber, e ela vai ficar sabendo a partir dos veículos de imprensa. Então, fazer um agradecimento. O ano 2023 vai ser muito profícuo na questão de realização de eventos e projetos no esporte.
E aqui, então, aproveito também para agradecer ao prefeito Pedro Almeida, porque o prefeito Pedro Almeida está dando uma atenção para o esporte que nós nunca tivemos, dessa magnitude. O Fundo Municipal do Esporte para 2023, o prefeito Pedro já avalizou, vai ter um aumento do fundo de recursos para o Fundo Municipal de 2023. Boa então, notícia. cada vez nós teremos mais esportistas sendo realmente avalizados pela cidade de Passo Fundo. Então fica aqui o meu abraço a todos e obrigado pela oportunidade. Nós agradecemos mais uma vez a presença do secretário de Esportes do município de Passo Fundo, o Gilberto Belaver, que acolheu o nosso convite e fez praticamente um relatório do que foi a atividade na temporada passada. Neste final de semana, futebol com a decisão lá no Vermelhão da Serra, às 9 horas da manhã. Muito obrigado, senhoras e senhores. Só não esqueçam, o Covid não foi embora ainda, hein? Tome todo o cuidado. Se você não fez a vacina, procure o local de vacinação, porque nós estamos preocupados com a sua saúde. Até a próxima. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.